Não preciso nem dizer do prazer que é poder estar aqui essa noite compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. O nosso pastor, como todos já devem saber, está viajando, está no Paraná, em Curitiba, depois vai a Londrina, deve estar retornando no final da semana, e me foi dado esse privilégio de estar aqui nessa noite compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias o livro do profeta Oséias, no capítulo 10, versículos de 1 a 15. Livro do profeta Oséias está entre o livro do profeta Daniel e o livro do profeta Joel. Fica entre o livro do profeta Daniel e o livro do profeta Joel. O livro do profeta Oséias, no capítulo 10, versículos de 1 a 15. Eu vou pedir a gentileza aos irmãos que, à medida que forem encontrando, possam se colocar de pé, por favor. Aqueles que puderem se colocar de pé, para que nós possamos proceder à leitura. Todos acharam? Amém? Se não, digam misericórdia. Vamos lá. E diz assim: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso, brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, as mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel.
totalmente destruída. Amém? Os irmãos podem se sentar. Gracioso Deus, Deus, como acabamos de cantar, de graça e de misericórdia, é o que nós necessitamos de Ti, Senhor, nesta noite, que o Teu Santo Espírito venha conduzir, ó Deus, a nossa fala, para que não venhamos falar do homem, mas possamos falar exclusivamente de Ti, falar das coisas do Espírito, porque a Tua palavra mesmo nos ensina que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Faz assim no nosso coração, aplica a Tua palavra, para que não só nos tornemos ouvintes, mas possamos ser praticantes dela, fazendo mais a Tua vontade, vivendo mais para o Teu inteiro agrado e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro te agradecendo com o perdão dos meus e dos nossos pecados. Amém. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, para a gente iniciar a nossa pregação, mas os irmãos não precisam responder. Eu quero que os irmãos pensem na resposta. O que significa para vocês perda de confiança? Não preciso responder. Comecem a pensar acerca deste tema, desta pergunta. O que é que significa para cada um de vocês, aqui nessa noite, a perda de confiança? Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês de um fato ocorrido na história, que ficou célebre nos noticiários, nos tabloides mais famosos do mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil, os jornais não podiam deixar sempre de noticiar, porque foi notória a trajetória desse cidadão. Trata-se do senador americano Bob Kennedy. Disse que ele teve tantos episódios de adultério na vida dele, eram tão constantes, se a minha memória não falha, especialmente com uma secretária que ele tinha, que a esposa dele foi levada a um estado de alcoolismo profundo. Era uma pessoa que vivia deprimida, alcoólatra, assim, em alto grau. E, volta e meia se internava por conta dos adultérios do marido. Esse seria um exemplo bastante corriqueiro, né, do que significaria a perda de confiança. Nós, essa noite, com esse texto longo, né, e em princípio, os irmãos poderiam estar pensando, poxa, o pastor escolheu um texto do profeta Oséias para falar nessa noite. E, em geral, tudo indica vai ser uma pregação bastante dura, pesada. Quero dizer para vocês que tem uma boa notícia, tem o amor de Deus que vai permear toda a nossa trajetória nessa noite, a graça maravilhosa do Senhor, porque o Evangelho, ele é a boa nova, ele é a boa notícia a cada um de nós. E eu vou convidar os irmãos a começarem comigo nesse instante uma viagem de ida até os tempos do profeta Oséias, até os tempos daquela sociedade de judeus daqueles dias do profeta Oséias. O ministério profético do profeta Oséias, ele abrangeu um período de declínio espiritual e de uma decadência religiosa, moral, ética do povo judeu sem precedentes. Foi um período que abrangeu mais ou menos do ano de 750 até próximo do ano de 722, quando o Reino do Norte
lá em Samaria, a capital de Israel, foi invadido pelos assírios, que era a potência mais poderosa da época. Quase que não houve tempo do profeta Oséias concluir a sua mensagem de advertência para o povo judeu daquela época. Porque mal ele terminou, os assírios entraram em 722 e fizeram uma verdadeira barbárie em Samaria. A pregação do profeta Oséias para aquele povo daquela época tinha como âncora, tinha como ponto central justamente essa quebra da aliança de Israel com Deus. Então, essa noite, com esses 15 versículos que nós lemos no capítulo 10, eu podia falar sobre vários temas que eu poderia escolher. Eu poderia falar, por exemplo, da generosidade e da traição, logo, utilizando os 2 primeiros versículos. Quanto mais Deus fazia por aquele povo, mais eles traíam a Deus, mais eles traíam a confiança do Senhor. Eu poderia falar, por exemplo, sobre o desencantamento, a partir do verso 3, quando eles, num determinado momento, admitem que não temiam a Deus. Eu poderia falar, por exemplo, de uma escolha de dias de destruição, num determinado momento também, que a gente ia perceber quando o profeta começa a falar do que aconteceria àquela nação, o que aconteceria com o rei de Israel, por exemplo, da escolha das colheitas. Mas todos esses temas, eles se entrelaçam, eles se interligam, e a nossa temática nessa noite vai ser exatamente a seguinte: onde há perda de confiança, onde há falência de confiança, há também falência relacional. Onde há falência de confiança, há também falência relacional. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Como eu falei ainda há pouco, nós vamos iniciar fazendo essa viagem até os dias do profeta Oséias. Vamos rapidamente, porque nós vamos ter que fazer depois a viagem de volta, contextualizando tudo o que acontecia naquela sociedade judia, naqueles tempos do profeta Oséias. O que a gente vê logo no início, nos versos de número 1 e 2? Oséias demonstrando que quanto mais Deus fazia por aquele povo de Israel, mais eles desprezavam a Deus, mais eles menosprezavam e mais desdenhavam dele. Vamos ver o que diz os versículos 1 e 2? Israel é vide luxuriante que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, e por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Acontecia alguma coisa mais ou menos do tipo: eles prestavam um culto a Baal disfarçado de um culto a Yahvé, ao Deus de Israel. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. E erigiam, levantavam altares, levantavam colunas e postes ídolos para reverenciar a Baal. E nós já vamos explicar um pouquinho melhor essa questão do Deus Baal. O proceder do povo, a exemplo dos antepassados, trazia à memória do profeta a figura
do fruto apodrecido. A despeito da grande prosperidade de uma terra fértil como a de Israel, que era fértil porque tinha o dom de Deus para a prosperidade, para a fertilidade. Mas o povo tinha a obstinação de procurar naquilo que era a cultura do povo que rodeava a Israel, a cultura cananeia ou cananita, dependendo da versão que a gente lê. Eles eram obstinados em seguir a um Deus, Baal, que segundo eles era o Deus que poderia controlar a atmosfera, poderia controlar o tempo e poderia dar prosperidade à agricultura. Eles eram uma sociedade agropastoril, eles viviam daquilo, eles dependiam de que aquela agricultura prosperasse. E aí eles caminhavam obstinadamente cultuando a Baal de forma disfarçada, como se fosse um culto a Yahvé, disfarçando um culto, mesclando a coisa santa com aquilo que era pagão. Então, a despeito dessa grande prosperidade de uma terra fértil como a Israel, dom de Deus, havia grande ofensa a Yahvé, com a proliferação de altares e colunas erigidos a deuses pagãos, como Baal, o que contrastava negativamente com as grandes bênçãos derramadas pelo Senhor sobre a sua terra. A maneira de culto do povo utilizando-se de altares e colunas era uma forma disfarçada, como eu acabei de dizer, de culto a Baal, como se fosse a Yahvé. Entendiam que seu projeto de culto era a forma sagrada de produzir prosperidade. Daqui a pouco, na nossa viagem de volta, nós vamos ver alguns detalhes. Grave bem isso aqui, ó. Entendiam que seu projeto de culto era a forma sagrada de produzir prosperidade. Agindo de forma fria e calculista em relação a Deus, valorizando em extremos aspectos exteriores da religião, o simbolismo, aquilo que as pessoas podem ver. Eles valorizavam em extremos aspectos exteriores da religião, absorviam muito rapidamente os requintes daquela cultura cananita que os rodeava, como eu disse a vocês. Eles absorviam aquela cultura com uma velocidade meteórica. E hoje me parece que não é muito diferente, né? Com tudo que a gente tem aí de meios de comunicação à nossa disposição, é muito fácil a gente incorporar muita coisa também, e muito rapidamente. A nação de Israel pendulava entre o orgulho, a altivez e a apatia. Olha que tríade, olha que tripé, entre o orgulho, a altivez e a apatia. A apatia, a palavra grega é apatheia. Ela pode significar ausência de paixão. Isso me remete lá ao livro de Apocalipse, lá escrito por João, quando na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus começa dizendo que conheço as tuas obras, sei do teu empenho, da tua fidelidade, daquilo do teu trabalho, mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E aí, quando eu li esse trecho, que a nação pendulava entre o orgulho, a altivez e a apatia, essa apatia que leva à perda de paixão, eu me peguei refletindo o seguinte: será que eu me empenho tanto hoje na leitura da Escritura como eu me empenhava há 17 anos atrás, quando da minha conversão? Será que hoje eu tenho menos tempo? Não, menos tempo eu não tenho, estou aposentado. Né? Eu tenho outras atividades? Tenho, mas do grande fluxo de trabalho que eu tinha, hoje praticamente eu tenho tempo. Será que a minha fé no Senhor Jesus, a minha
ligação com Deus, aquela ação provedora, curativa do Espírito Santo na minha vida. Essa ligação, será que ela ainda está mantida? Será que eu consegui me manter ao longo desses 17 anos com a mesma postura que eu tinha 17 anos atrás? E em Apocalipse, na carta de João, à igreja de Éfeso, ele diz para que ele retorne e veja onde caiu. Então, a nação de Israel pendulava entre orgulho, altivez e apatia, perderam de vista todo o significado da realeza, o sentido majestático de Deus. Como um autor que eu costumo ler muito, chama-se A.W. Tozer, ele diz que um dos problemas da igreja moderna foi a perda do sentido majestático de Deus, a perda daquele sentido de ouvir a voz de Deus dizendo: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós perdemos provavelmente esse sentido majestático de Deus para a nossa vida. Perderam de vista todo o significado da realeza e especialmente do Senhor, valorizando unicamente o seu patuá, que era o bezerro de ouro, que era o símbolo da decadência espiritual, moral, ética de Israel, o bezerro de ouro, em Bet-Aven. Porque isso aconteceu porque o rei Jeroboão I herdou, por causa das atitudes de Roboão, filho de Salomão, herdou 10 tribos, e uma só ficou com Roboão, lá em Jerusalém. Então, Roboão criou o bezerro de ouro, lá em Betel, que ironicamente poderia ser traduzido por casa de Deus. Criou o bezerro de ouro, passou a ser conhecido como Bet-Aven, que é casa da iniquidade. A tradução do hebraico para Bet-Aven é casa da iniquidade. Olha que antagonismo, olha que coisa terrível. A casa de Deus passa a ser chamada de casa de iniquidade, ou casa da iniquidade. A noção de não tememos ao Senhor, que a gente vê no verso 3, essa noção de não tememos ao Senhor traz a reboque a expectativa de que o céu foi esvaziado. Não tememos a Deus. Não tem Deus no céu, não tem Deus conosco, não tem Deus em lugar nenhum. Essa expectativa de não tememos ao Senhor traz a reboque essa expectativa de um céu vazio. A justiça passa, quer dizer, a justiça que deveria existir no seio da sociedade judaica naquela época, ela passa a ter contornos bastante valorizados em termos financeiros. Ou seja, algumas coisas que a gente vê muito hoje, que nós vamos ver daqui a pouquinho na viagem de volta, acontecia naquela época. A justiça passa a ter contorno bastante valorizado em termos financeiros, e ela torna-se sinuosa e situacional. A justiça dependia da situação, dependia de para quem ela estava sendo feita, dependia de toda uma circunstância, era circunstancial. Ela passa a ter esses contornos em termos financeiros, torna-se sinuosa, situacional, e essa atitude do povo pode ser comparada a injetar veneno de forma constante nas veias da nação. Pois, dirão eles, não tememos rei, porque não tememos ao Senhor. Não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, justamente, falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os irmãos podem imaginar essa figura agora na mente de cada um de vocês, que o que acontecia naquela época era como se estivesse injetando veneno nas veias de cada uma daquelas pessoas, que elas estivessem vivendo como se respirando por aparelhos. Elas estavam, como Paulo disse, num outro momento bem distinto desse aqui, né? Estavam mortos em vossos delitos e pecados, e recebendo veneno na veia.
Você imagina um paciente no CTI agonizando, e aí vai alguém lá e começa a injetar veneno. O conceito de moral e justiça é visto pelos humanistas, né, tão somente através de hábitos costumeiros de uma sociedade, o que leva a decisões tomadas com vistas a preservar os próprios interesses. Com isso, os valores valores e princípios que deviam ser preservados são encobertos pela moral dissimulada, tal qual o mato num terreno baldio. O que acontece num terreno baldio? Cresce o mato e embaixo dele as plantas que poderiam ser proveitosas, algo que pudesse estar brotando para servir até de alimento, é asfixiado. Então é o que a gente começa a perceber aqui. O conceito de moral é visto pelos humanistas tão somente como hábitos costumeiros de uma sociedade, o que leva a decisões tomadas com vista a preservar seus próprios interesses. Com isso, os valores e princípios que devem ser preservados são encobertos pela moral dissimulada, tal qual o mato num terreno baldio que sufoca qualquer vegetação que queira brotar. Existe uma frase dita por um pastor americano chamado Robert Schuller, da Crystal Cathedral, na Califórnia. Ele disse a seguinte frase, há uns anos atrás: a teologia, quer dizer, o estudo das coisas de Deus, centrada em Deus e não no homem, não é apropriada para os dias atuais, para os nossos dias. O judaísmo humanista do século XXI é um movimento de judeus que corrobora, que concorda com essa opinião desse pastor americano, Robert Schuller. Eles dizem que eles devem ser o centro e não Deus, porque eles admitem que Deus colocou o homem para gerenciar, como a gente vê em Gênesis, né? A partir de um determinado momento, Deus passa a deixar que o homem passe por todas as dificuldades, tenha que produzir com o suor do seu próprio rosto o seu sustento. E eles entendem que por isso todas as decisões, tudo aquilo que deve ser produzido para a melhoria da sociedade, tem que passar pelo homem, centralmente pelo homem, não por Deus. Então, a expectativa que a gente já começa a ver do que acontecia lá, do que acontece hoje, a gente já começa a esboçar um contorno do que está acontecendo nos nossos dias. A nação experimentava, humanamente falando, um estado de espírito especialmente confuso. Vamos ver o que diz nos versos 5 e 6. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Ave. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Então a nação experimentava naquele momento um estado de espírito especialmente confuso, extremamente confuso. Era uma sensação de glória perdida e envergonhamento nacional por causa do bezerro de Betel, que recebe o jocoso nome, quer dizer, de bezerro de Bet-Ave, que é a casa da iniquidade, como eu expliquei. Israel chora por um ídolo confiscado, símbolo da sua apostasia, quer dizer, do abandono da fé, da sua fé. Como eu já expliquei, o rei Jeroboão I estabeleceu o culto ao bezerro de ouro lá em Betel para rivalizar com o culto de Jerusalém. Não precisam abrir essa referência do rei Jeroboão criando o culto lá em Betel ao bezerro, está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 12, versos de 26 a 33. As lágrimas do povo de Israel naquele momento brotam da frustração e de um orgulho extremamente ferido, e não do arrependimento, caracterizando uma tristeza mundana, e não a tristeza piedosa que produz a salvação, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 7:10. Paulo dizendo que o arrependimento do cristão traz uma tristeza piedosa, que produz, que leva à salvação. Não era o caso. As lágrimas do povo ali eram lágrimas de um povo que estava frustrado naquilo que faziam para a sua prosperidade,
entre aspas. Eles deviam saber que quem dava a eles aquele dom de ter uma terra próspera, que manava leite e mel, era Deus, e não Baal. Os monarcas assírios, os reis assírios, como eu já disse, a Assíria era a grande potência da época. Esses reis assírios, eles eram chamados de rei principal, como os irmãos viram no texto, a expressão rei principal. O bezerro será levado para a Assíria como presente ao rei principal. Era o rei da Assíria, porque era assim que eles eram conhecidos. Eles eram poderosos e eram chamados de rei principal, e existiam diversas nações que eram nações vassalas do reino da Assíria. Deviam obediência e pagavam impostos aos reis da Assíria. Então, os monarcas assírios eram chamados de rei principal. E Oséias faz referência a eles, para demonstrar a inutilidade que seria para Israel tentar comprar esse rei assírio. E aí, o que eles faziam? Faziam alianças com nações pagãs, como por exemplo, com o Egito e com algumas outras, para tentar fazer frente a esses reis da Assíria. Ou seja, eles pecavam cultuando a um Deus pagão, eles pecavam fazendo alianças que Deus havia dito que eles não fizessem, e assim o pecado ia se multiplicando. Como eu disse, nós vamos falar hoje, nosso tema principal. Irmãos, vão pensando na pergunta que eu fiz no início. Ou seja, o que é que significa para os irmãos a perda de confiança? Podem pensar de forma bem ampla, bem difusa, para que alcance bastante coisas que possam traduzir a perda da confiança. Então, onde há falência de confiança, certamente também vai haver falência relacional, falência de relacionamentos. Agora vamos fazer uma viagemzinha ligeira, rápida, de volta, antes da gente pontuar, para caminharmos para a conclusão. Deus, nós vimos o profeta Oséias apontando que Deus inicialmente, fazendo tudo por Israel, dando prosperidade a Israel, e quanto mais Deus fazia, mais o povo menosprezava, mais o povo desprezava. Hoje, na viagem de volta, será que a gente pode identificar um pouquinho disso? Será que muitas vezes os nossos dirigentes, os nossos governantes fazem alianças espirituais com deuses pagãos ou professam religiões pagãs? Mas o irmão deve estar pensando, poxa, mas eu não tenho nada a ver com isso. Como que não tem? É claro que nós temos tudo a ver com isso. Onde houver injustiça, vai existir do lado um joelho de um cristão no chão, orando a Deus para que aquilo não venha ocorrer. É de total responsabilidade minha, sua e de toda a nação cristã. Há uns anos atrás, nós vimos isso acontecer na Bolívia, e me parece que posteriormente também aconteceu na Colômbia. O tráfico matando indiscriminadamente pessoas, e o povo cristão de lá resolveu que a partir de um determinado momento eles se reuniam num galpão todo dia, acordavam às 4:30 da manhã, iam clamar, iam orar a Deus. A verdade é que uns anos depois, o que a gente viu acontecer? O maior traficante do mundo na época, era o Pablo Escobar, boliviano, foi preso, e depois foi morto, e os assassinatos de juízes, de governadores, que certamente alguns deles eram coniventes com aquilo, passaram a ser um fato do passado.
as coisas começaram a entrar nos eixos, começou a haver um ponto de equilíbrio. O proceder do povo, a exemplo dos antepassados, trazia à memória do profeta a figura do fruto apodrecido, a despeito da grande prosperidade de uma terra fértil como a de Israel, dom de Deus, havia grande ofensa a Yahvé, com a proliferação de altares e colunas erigidos a deuses pagãos, que contrastava negativamente com as grandes bênçãos derramadas pelo Senhor sobre a sua terra. A maneira de culto do povo, utilizando-se de altares e colunas em uma forma disfarçada de culto a Baal, como se fosse a Yahvé. Entendiam que o seu projeto de culto, olha o que eu pedi a vocês para guardar, entendiam que o seu projeto de culto era a forma sagrada de produzir prosperidade. Irmãos, eu escrevi um livro sobre a teologia da prosperidade, porque isso foi algo que me incomodou sempre, desde o início da minha conversão. É inadmissível que nos dias de hoje um povo cristão, que se diz cristão, comercialize água do Jordão, terra do Sinai e tantos outros amuletos, como se aquilo fosse algo que fosse produzir na alma do cristão algo que pudesse diferenciá-lo dos outros cristãos. Eu acredito, salvo o melhor juízo, que muitos têm dado ouvidos a essas coisas. Muitas vezes nós temos olhado para essas questões e não temos orado por isso. Eu não quero entrar aqui em nomes de denominações, de igrejas. Eu acho que não é esse o ponto central da questão. O ponto é o seguinte: hoje você tem pregações pela televisão de diversas denominações, cada uma delas oferecendo uma solução miraculosa para o meu e para o seu problema. Lá, eles faziam uma forma de culto disfarçada, a Baal, como se fosse culto para Yahvé, culto para Deus. E a prosperidade deles, o dinheiro que eles ganhavam construindo esses altares e esses cultos, era reinvestido no negócio. Eles chamavam de negócio. Hoje, nós vemos algumas denominações que são donas de verdadeiros impérios. Uma dessas denominações, se eu não me engano, no início dos anos 90, investiu 70 milhões de dólares para comprar emissoras de televisão, rádio, imprensa, gráfica, tudo, para que cada vez mais o balcão de negócios da fé prosperasse. E toda aquela fortuna arrecadada reinvestida no negócio. De uma certa maneira, o poder de fogo dessas denominações que detêm esse poder econômico acaba afetando a mim, a você, ao irmão que está lá fora, e pior, afetando aqueles que ainda não conhecem o Senhor, de uma forma que eu considero crítica, porque eu, você e tantos outros temos da parte de Deus já um discernimento para julgar, para entender. Como eu disse, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, a Bíblia nos ensina isso. Mas você já imaginou quem está lá fora? E eu vou dar dinheiro para o pastor? Dízimo? Nem pensar, não se fala nisso. E eu investir dinheiro em igreja? Olha lá, o cara tem avião, o cara mora numa mansão de não sei quantos mil metros quadrados, e eu vou investir dinheiro nisso? Quando a gente fez a viagem de volta,
Os irmãos estão percebendo que o quadro instalado hoje não é muito diferente daquele que havia lá atrás. Os irmãos devem estar lembrados que há uns anos atrás, e foi um boom assim, de notícias na televisão, no rádio, na imprensa escrita também, de vendas de sentenças por parte de juízes. Os irmãos se lembram disso? Se recordam? A justiça, ela foi torcida. A justiça que deveria estar sendo exercida lá na época do profeta Oséias, que era uma justiça que era para fracos e para fortes, para ricos e para pobres, ela deixou de existir. Porque aquelas pessoas que eram as autoridades da época, e inclusive as autoridades espirituais, elas eram coniventes com o negócio da fé. É isso mesmo. Os irmãos devem estar um pouco chocados, né? Mas essa é a realidade. Eles eram coniventes com aquele negócio. A justiça foi torcida. Os magistrados se vendiam. Os sacerdotes eram idólatras. A prostituição cultual passou a se misturar com o povo de Deus que cultuava Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que dava a verdadeira prosperidade para aquele povo. E quanto mais Deus fazia, mais eles menosprezavam. Hoje, me parece que a situação é muito diferente. A gente vê Deus abençoando muitas igrejas, a gente vê Deus abençoando muita gente, mas a gente também vê muita gente só se lembrando de Deus na hora que a coisa aperta, na hora que a chapa, se os irmãos me permitem a expressão, que a chapa esquenta. Aí a gente procura Deus. E muitas vezes já houve um afastamento tão grande de Deus na nossa trajetória, já houve uma impregnação tão grande desse sistema que está ao nosso redor, dessa cultura que está ao nosso derredor, que a gente passa a considerar muita coisa normal quando ela deveria ser anormal, que a gente passa a olhar com bons olhos aquilo que deveria ser repudiado por nós, cristãos. Eu não estou falando aqui de puritanismo, que eu acho que nós vivemos uma época em que um famoso escritor e pastor muito famoso, chamado Martin Lloyd Jones, escreveu um livro chamado Sincero, mas Errado. Ele dizia nesse livro, uma das coisas que ele dizia e que eu gravei e nunca mais esqueci, que o grande problema é que hoje, olha, esse livro foi escrito em 1950, mas os irmãos vão ver uma afinidade do que existia em 1950 e do que existe hoje, que vão ficar espantados. Sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: olha, na realidade, as pessoas dos nossos dias, em 1950, elas estão cansadas de falso moralismo, elas estão cansadas de gente que está dentro das igrejas, verdadeiros lobos em pele de carneiro. Elas estão cansadas de ouvir muita gente pregando o amor de Deus e ignorando a Deus, se é que isso é possível. Hoje os irmãos devem estar pensando: poxa, o pastor tem razão, mas ele tem visto isso. Mas isso é uma exceção. Que eu me lembre aqui, deixa eu fazer um esforço. Mas eu me lembro de fulano, de Beltrano, quem mais? Os irmãos devem estar pensando em exemplos que foram verdadeiras anomalias, coisas bizarras, que nós infelizmente presenciamos, mas nós sabemos que muitas dessas coisas iriam acontecer, né? Estava previsto que acontecesse. O esfriamento do amor, a apostasia da fé. Mas essa é a nossa realidade hoje. Nós temos uma cultura ao nosso redor que favorece tudo isso.
A nação de Israel experimentava na época uma decadência muito grande, espiritual, uma decadência política, em razão de tudo que vinha acontecendo. E o profeta Oséias pregou de 750 até final de 723, porque em 722, a contagem obviamente regressiva, antes de Cristo, os assírios invadem Samaria, levam o povo cativo, e aquilo que os irmãos veem posteriormente, que acontecia, aquela rixa que havia entre os judeus e os samaritanos, era exatamente por isso que os assírios pegaram, levaram o povo judeu cativo para a Síria e colocaram ali em Samaria aqueles segregados dos povos que eles haviam subjugado. Gente de todas as nações, eram partidários de religiões pagãs, de seitas, de tudo de ruim que os irmãos possam imaginar. Então produziram uma espécie de judeu falsificado. Então a nação experimentava ali, isso aí depois de 722. Mas antes já havia um culto ao bezerro, como eu expliquei para vocês durante o início da pregação. Esse quadro de decadência espiritual, moral, política, né, que nós vimos em Israel, criou algo que deve ser muito observado por mim e por você nos dias de hoje. Essa questão de falência de confiança é igual a falência relacional. Não existe relação onde não existe confiança. Eu quero examinar rapidamente com os irmãos 3 coisas que eu vou tirar desse texto. Como eu disse, eu poderia falar sobre uma infinidade de temas, sobre uma infinidade de coisas, mas escolhi a questão da confiança, posto que o que aconteceu era o ponto central, o ponto âncora da pregação do profeta Oséias, a quebra da aliança do povo de Israel em relação a Deus, da aliança que Deus tinha feito. A primeira coisa que eu quero ver é o seguinte: os cristãos devem atentar para não misturar cultura com o evangelho. Rapidamente, verso 1 e 2. Israel é vide luxuriante que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as suas colunas. Então, os cristãos devem atentar para não misturar cultura com evangelho. Era o que acontecia lá, e é o que acontece hoje. Hoje nós temos uma diversidade de culturas que brotam a todo instante ao nosso redor. Um país de dimensões continentais como o Brasil, os irmãos podem imaginar a quantidade de seitas e de culturas diferenciadas que nós temos dentro do país. Você vai a São Paulo, não precisa ir muito longe, você vê colônias de alemães, você vê colônias de italianos, colônias de japoneses, só para exemplificar. A disposição, a bondade da parte de Deus, muitas vezes é contrastada com essa nossa reação obstinada, né? Nossa reação humana obstinada, carnal e calculista em relação a Ele. Devemos tomar muito cuidado para não misturar culturas e hábitos populares com o que diz o Evangelho. Os irmãos não precisam abrir. 1 Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 7, eu só pontuei rapidamente, diz o seguinte: a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus, na fé, e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas. Ou seja, o
que ele está dizendo? Desviando-se algumas pessoas dessas coisas. Que ele dizia que o ministro cristão que tomasse por base o amor, né, a fé não fingida e sem hipocrisia, estaria agindo corretamente. E aí termina dizendo: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ou seja, o que é loquacidade frívola? Pelo dicionário Larousse, por exemplo: tagarelice fútil, superficial. Tagarelice fútil, superficial. Hoje é muito comum a gente perceber discussões entre cristãos, por exemplo, coisas absolutamente negociáveis. Quais são, por exemplo, pontos inegociáveis que eu e você devemos ter na doutrina cristã? Nascimento virginal de Cristo, ressurreição de Cristo e milagres. Aí não podemos negociar. Eu me lembro que eu fazia a pós-graduação em História do Cristianismo no Mosteiro São Bento, lá no centro do Rio, e em 2006. Isso, num dado momento, uma menina que era católica e que dali, desse curso de pós-graduação, ela ia fazer mestrado na PUC. E ela absorveu toda aquela teologia católica, né? Ela fez os 4 anos de teologia dela lá no Mosteiro São Bento, na Faculdade de São Bento, Rio de Janeiro. E um dia ela virou para mim e ela falou assim: pastor, o senhor não acredita mesmo nesse negócio de Cristo ressuscitado, né? Eu comecei a rir, porque eu fiquei tão chocado com aquilo. Por ser um curso de História, né, de graduação em História do Cristianismo, nós temos muitos universitários, alunos que acabaram de sair do banco e só da Universidade do Estado. Aqueles estudantes que frequentam o Grêmio Estudantil, tal, que defendem suas opiniões até o fim, alunos da UERJ, do Fundão, e ainda esses problemas com o pessoal da teologia católica. Eu disse para ela, digo: olha, um dia, se você quiser conversar a sério sobre Cristo, a gente senta. Mas por hora eu vou declinar, porque não dá para conversar, né? Então, você vê, católico que admitia a impossibilidade da ressurreição de Cristo. Então isso é inegociável. Ressurreição de Cristo, nascimento virginal, os milagres de Cristo, não vamos discutir isso. Agora, absolutamente, nós não podemos tomar como verdade, misturar essa cultura que está em volta com os hábitos populares. A cultura e os hábitos populares com o Evangelho. Não podemos, não tem a menor condição disso acontecer. Porque senão vai cair nisso aqui, ó: a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam sua capacidade frívola, ou seja, tagarelice fútil e superficial. Onde há falência de confiança, há também a falência relacional. Lá, aqueles judeus do tempo de Oséias quebraram a aliança com Deus. Houve uma perda de confiança e eles admitem que para eles não tememos ao Senhor, o céu esvaziou, não tem Deus. E hoje, nos dias de hoje, com essa cultura miscigenada que a gente tem aí, televisiva, radiofônica e de tantos outros meios, inclusive alternativas, jornais, panfletos, prospectos que são distribuídos, coisas que são verdadeiros absurdos que a gente abre, a pessoa entrega na rua, você não sei grosseiro, às vezes pega, quando você olha, assim, gente, de onde é que tiraram isso? Pô? É um absurdo. Só que essa é a cultura que eu e você estamos inseridos nela. Muitas vezes nós vamos ter que ter um pouco de paciência, sim, com essa cultura, para que a gente possa evangelizar. Ninguém para ouvir a você se você não ouvir o outro. Mas
Daí há uma grande diferença de você absorver o hábito e a cultura popular para o Evangelho. Muito pelo contrário. Você vai ouvi-lo para que depois ele te ouça e Deus, através do Espírito Santo, vai fazer a obra. Nunca nos afastarmos, nos intimidarmos, perdendo de vista a noção de Deus para mim e para a sua vida. Nós devemos sim aquietar o nosso coração, saber que Ele é Deus, absolutamente confiar no Senhor. No livro do profeta Isaías, se eu não me engano, capítulo 26, ele diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, primeira coisa, devemos atentar os cristãos para não misturar cultura com o Evangelho. A segunda coisa que eu queria ver rapidamente com os irmãos: quando consideramos vazio o céu, está completamente já instalada na minha e na sua vida a crise em nossa relação com Deus. Os versos de 3 a 6: agora pois dirão eles, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança com aquelas nações, com aqueles povos. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. O meu e o seu coração bem podem ser comparados e devem ser comparados com uma terra fértil, onde o Evangelho caiu, brotou e prosperou. E eu e você não devemos de maneira alguma perder isso de vista, porque à medida que a gente se distancia da palavra, à medida que a gente se distancia de uma relação com Deus, em que nós confiamos verdadeiramente nele e não buscamos confiar em homens, em autoridades, como diz aqui o texto, eles confiavam nos carros, nos homens valentes, para fazer as alianças com as nações que supostamente os protegeriam da invasão dos assírios. Nós hoje, será que nós estamos fazendo algumas alianças? Nós estamos negociando a nossa fé? Nós estamos quase que trocando a nossa primogenitura em Cristo pelo prato de lentilhas do secularismo? Porque é uma invasão poderosa de doutrinas, de genealogias, de fábulas, de teorias que acabam por confundir a minha e a sua fé. Quando consideramos o céu vazio, está completamente instalada a crise em nossa relação com Deus. Cristãos devem vigiar e orar, pois o esfriamento do amor a Deus pode criar, sim, uma atmosfera profunda de desilusão e decepção no coração humano, levando-nos à apatia, como eu disse lá atrás, aquela palavra grega que significa perda de paixão, perda do fervor da nossa fé, e um consequente exercício de um cristianismo morno, letárgico, apático, porque quando a gente ouve dizer que havia como que veneno nos sulcos dos campos, a gente tem que trazer para nós hoje que esse cristianismo morno, letárgico, é exatamente como se nós estivéssemos drogados. A mornidão da nossa fé, ela é criticada por Jesus, que diz: estou a ponto de vomitar-te, pois não és nem frio nem quente. Então isso é algo que eu e você temos que refletir bastante, e temos que vigiar, temos que orar para fugir, nos afastarmos o quanto pudermos dessa religião, humanamente falando, construída, desse Deus que muitas vezes eu e você construímos a nossa própria imagem e semelhança, porque é mais confortável, porque a gente fica no lugar do conforto, porque a gente não precisa muitas vezes fazer um esforço para oferecer a Deus aquilo, como diz o cântico, que nos custe alguma coisa. O
encantamento leva ao estabelecimento de uma falsa moralidade no seio da comunidade cristã. O que, mal comparando, seria a erva daninha, como nós explicamos, sufocando a vegetação útil para a vida, infundindo veneno em nossos corações. Mais uma vez, eu vou citar a primeira carta de Paulo a Timóteo, os irmãos não precisam ler. Capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Tá? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Irmãos, eu acredito, salvo o melhor juízo, que muitas vezes a gente corre um sério risco, porque Deus está no controle. Muitas dessas denominações que estão com as suas portas abertas, atulhadas de pessoas, Deus está cuidando deles também, sabia disso? E cuidando amorosamente de alguns desses corações. Vocês lembram dos 7.000 joelhos lá atrás, que não se dobraram a Baal? 7.000 joelhos. Deus disse a Elias: eu preservei Israel. Então, aquele grupo que está lá, em algumas dessas denominações, existem pessoas ali que são verdadeiramente, fervorosamente fiéis a Deus. E Deus está cuidando deles, assim como cuida de mim e de você. Agora, o que pode acontecer é isso aqui, ó. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Cauterizada é alguma coisa que está morta. Vocês já viram, os irmãos já viram como é que se cauteriza uma verruga com bisturi elétrico? Aquilo é queimado, é extirpado e queimado, é incinerado. Então, uma consciência que está nesse estado, ela vai falar para você qualquer coisa que vier à mente. Ela vai pregar para você um evangelho totalmente mesclado com coisas, com palavras, com situações que absolutamente não fazem parte do evangelho, não fazem parte das boas novas, da boa notícia que Cristo trouxe para a humanidade. E muitas vezes a gente vai se deixar levar, a gente vai, muitas vezes por comodidade, como eu disse, é mais cômodo. Eu conheci algumas pessoas no passado que deixaram de ir à igreja e falaram: não, agora tem tanta pregação na televisão, eu escuto pela televisão mesmo. Eu escutei de uma pessoa, certa ocasião, que congregava em uma igreja de confissão reformada como a nossa, de teologia reformada, que crê que Deus elege, que Deus escolhe, que aquele que Deus elegeu, escolheu, salvou, ele é salvo, ele está salvo. O único problema é que nem eu, nem você sabemos que igreja invisível é essa. Qual é a igreja invisível? São esses a quem Deus já escolheu e chamou para eles. A igreja em si não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Então esse é o problema. Enquanto eu e você estivermos aqui, nós temos que pregar as boas novas, temos que cuidar para não haver um afastamento nosso de Deus, de forma que a gente comece a imaginar um céu vazio, uma ausência de Deus na nossa vida, porque esse é o primeiro sintoma de que já existe uma crise instalada e uma crise grave na nossa relação com Deus. Quando a gente começa a não dar valor a algumas coisas, que eu queria que os irmãos refletissem bastante sobre isso essa noite. Levassem para casa no coração essa pergunta: o
que é que significa para cada um de vocês a perda de confiança. Se nós não estamos passando por uma crise de confiança, não por parte de Deus, mas pela nossa parte, pela fragilidade espiritual minha e sua, que muitas vezes temos um coração enganoso, corrupto, como Jeremias disse. Enganoso e corrupto é o coração do homem, quem o conhecerá? Por isso, vigiar e orar. E por último, a fragilidade humana, sua religiosidade por conveniência, o inexplicável prazer na iniquidade, são sinais inequívocos da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa autossuficiência, que muitas vezes indica um estado de falência, de confiança e, consequentemente, a falência relacional. Vamos ver o que diz os versículos de 7 a 10, rapidamente. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, e os altos de água em pecado de Israel serão destruídos, espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá, cobri-nos, e aos outeiros caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa da sua dupla transgressão. Eles pecaram duas vezes. Eles pecaram porque rejeitaram a Deus e pecaram porque fizeram alianças com povos pagãos com os quais Deus disse que eles não fizessem. Agora, nós somos frágeis, e tanto somos que não raras vezes eu e você nos pegamos orando a Deus e dizendo: Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil, me ajuda. Senhor Jesus, segura na minha mão. Porque muitas vezes nós já estamos sentindo que os nossos pés podem resvalar, como o salmista mesmo temia que acontecesse. E nos salmos ele orava muito a Deus para que isso fosse, que ele fosse livre disso. A religiosidade por conveniência. Ali, o povo judeu construiu uma religião por conveniência. Fazia um culto a Baal disfarçado num culto a Yahvé. Isso é espírito de religiosidade. Aí a gente traz para os nossos dias a viagem de volta. Hoje a gente vê aquela igreja lotada, como a gente vê no auditório, as pessoas balançando a mãozinha, entendeu? Com a mão no peito, as lágrimas correndo. E aquilo tudo faz parte de... As palavras que eles falam faz parte de um chavão, né? As suas expressões faciais fazem parte de um contexto espiritual que a gente pode chamar de evangeliquez. Porque na realidade aquilo é construído pelo homem. E eles valorizavam mais esse aspecto externo da religião do que aquilo que deveria estar no coração deles, que era a aliança com Deus, a fé que Deus já havia dado a eles, e prosperava a nação, para que eles vissem que, olha, eu sou Deus, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Dentro de nossa frágil estrutura espiritual, não raro flertamos com o pecado. Dentro de nossa frágil estrutura espiritual, não raro flertamos com o pecado. Não precisem abrir. Evangelho de João, capítulo 8, verso 34, diz o seguinte: replicou-lhe Jesus:
Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Sabe em que contexto Jesus disse isso? Disse para os judeus que haviam crido nele. Se defenderam dizendo: mas Senhor, nós somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. A gente tem que pensar aqui agora. Peraí, vamos acertar aqui o passo. Eu e você somos filhos de Deus. Paulo diz lá em Romanos o seguinte: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Eu não posso ser escravo. E a obstinação que havia no coração do povo judeu lá, tendo o Deus, o Senhor dos exércitos, adiante deles. É algo para refletirmos. Dentro da nossa frase estrutura espiritual, não raro flertamos com o pecado e nos afeiçoamos à iniquidade, deixando que nossa arrogância sobrepuje nosso exercício da vida piedosa através da operosidade de nossa fé em Deus. Esse inexplicável prazer na iniquidade está lá em Romanos 7,19, não precisa abrir, quando Paulo mesmo diz: o bem que desejo, esse não faço, não consigo fazer, mas o mal, esse sim eu realizo. Queridos, eu acho que nós temos que ter, primeiro, uma autocrítica da nossa fé, uma autocrítica espiritual muito profunda, para reconhecer diante de Deus, muitas vezes, nós temos, às vezes, o mal que nós não queremos, mas fazemos. Mas o bem que desejamos a gente não faz. Nós vimos o nosso pastor dando um exemplo do que eu estou acabando de dizer, um exemplo positivo. Uma pregação dele, se eu não me engano, foi na semana passada, no domingo passado à noite. Ele dizendo que precisava procurar uma pessoa que ele, no seu íntimo, no seu coração, diante de Deus, admitia que a pessoa sim deveria procurá-lo, mas ele disse: não, mas eu sirvo a Deus. E se eu sirvo a Deus, eu tenho que dar esse passo. É um passo de fé, é um passo que faz com que muitas vezes a gente reaja contra essa espiritualidade de fachada, que a gente reaja contra essa fragilidade humana, contra esse espírito de religiosidade, contra esse prazer na iniquidade, do bem que a gente precisava fazer não faz, mas o mal que não deseja esse realiza. Paulo confessou isso, e quando ele confessou aquilo, certamente ele estava dando um exemplo para a comunidade para a qual ele se dirigia, que era o povo lá da igreja de Roma. Então, muitas vezes, eu e você não podemos nos furtar de fazermos essa análise no que diz respeito à nossa relação com Deus. Falência de confiança vai levar à falência relacional. O cristão deve atentar absolutamente, com atenção, com muita atenção, para não misturar a cultura com o evangelho. O que está em volta da gente não deve entrar, não deve vir para dentro da igreja. Note bem, eu não estou dizendo que não devemos receber o irmão que foi espírita, que foi budista, kardecista, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o rudimento daquela fé. Ele não pode adentrar, senão nós vamos começar a botar o paganismo dentro da igreja, como eu falei ao longo da pregação. Segundo, tomar muito cuidado para não considerar Deus distante de tal forma que o céu esteja vazio. E por quê? A boa notícia é que Deus é transcendente, tem o seu trono no céu, mas Ele é imanente.
Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel, Ele está conosco aqui, agora. Vigiar e orar, para que isso não aconteça, um esfriamento, para que essa perda da paixão, que a gente encontre realmente aquele ponto da nossa caminhada em que houve um esfriamento da nossa fé, como João recebe de Jesus lá para a igreja de Éfeso, o primeiro amor, as primeiras obras. E a última questão, a fragilidade humana. Muitas vezes uma religiosidade de conveniência, um certo prazer na iniquidade, aquele hábito que às vezes nós, eu falo a partir de mim, cultivamos no nosso coração, lá no íntimo do nosso coração, que só Deus pode sondar. E é aí que isso, permanecendo e perseverando, vai nos afastando, vai criando essa perda de confiança, e nós não queremos que haja falência da nossa confiança em Deus, e muito menos essa falência relacional com Ele. Amém? Amém. Irmãos, por favor, curvem a cabeça, vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado porque nos percebemos frágeis, nos percebemos fracos, mas também sabemos que a Tua boa e graciosa mão está sempre estendida a nós, nos sustentando, nos fortalecendo, nos renovando, nos dando a Tua palavra para que cada vez mais sejamos renovados física, mental, espiritual, emocionalmente, psicologicamente, porque nós precisamos de cura, Senhor, em todas essas áreas. Abençoa a Tua igreja que está aqui nesta noite, fortalece a nossa fé, renova as nossas forças, Senhor, e guia-nos pelo bom caminho, guia-nos pelo Teu caminho, Senhor. Abençoa a nossa noite, fica conosco e dá-nos uma semana graciosa e abençoada. Em nome de Jesus. Amém.